se Pastor, envolver. tem até aquela frase que é atribuída a Platão, na verdade não é dele, mas é atribuída derivada de uma ideia dele, de que os bons que não tomam sua parte na política são governados pelos maus que governam. Então, a gente poderia encaixar até mesmo o cristão nesse lugar, né, do bom. Porque tem até um texto da Bíblia que diz que quando o justo governa, né, a gente se alegra. Isso. Então, quando tem um governo justo, Todo mundo a é feliz, população né? é feliz. Aí vamos supor, quem pode fazer um governo justo? É só uma pessoa evangélica? Só um cristão? Não. Já teve exemplo de pessoas que exerceram um Sim. governo honesto, sincero, Sim. transparente. Sim. E a população se alegrou com isso. Então, assim, a gente percebe que o problema nunca foi a política. A gente vê que a Bíblia trata desse princípio. A Bíblia também vai tratar da justiça e retidão, né? Essas pessoas que chegam a essa posição, precisam são pessoas que entendam na questão da justiça, da retidão, pessoas que têm princípios, pessoas que tenham ética, pessoas que estejam ali e entendam esses princípios de que ela precisa exercer. Não é ela pessoa ser justa, mas o seu governo exercer a justiça, exercer a retidão. Entendeu? Aí a gente tem um moleque assim que se abre nessa questão que às vezes o irmão me perguntou, não, mas você tá errado nesse negócio. Por quê? Não, porque nesse caso aí ele vai beneficiar as denominações que não são cristãs. Não é beneficiar denominação, é beneficiar a população. A visão é sempre do povo, né? A visão é o não povo. da placa ou da denominação da igreja. Exatamente. A gente sabe até que os principais valores que são tidos hoje como leis, e que foram a base para tudo que foi construído de bom desde a fundação do mundo até hoje, em relação à política, veio do cristianismo, né, pastor? Se não tivesse uma base ali como cristianismo, não sei. A gente vê até nas ideologias de hoje em dia, né? Que deturpam tudo isso que foi construído. Inclusive, um exemplo histórico disso é a própria Revolução Francesa, né, pastor? Nós vemos ali, por exemplo, a visão cristã, bíblica e histórica, ela condena tanto a soberania absoluta do Estado, quanto também a soberania absoluta do povo, que foi o que aconteceu na Revolução Francesa. Ou seja, quando não há um equilíbrio e os extremos terminam tomando de conta, perde-se aí essa questão da justiça, da autoridade, do governo. Ou seja, quebra toda uma construção que Deus já instituiu para questões políticas, questões da sociedade. E a Revolução Francesa, por exemplo, fez isso, né? Se nós lembrarmos aí do elemento lá que eles utilizavam para matar as pessoas, né? Que eu não me recordo agora o nome. Mataram mais de 40 mil pessoas. Destruíram igrejas, mataram padres, freiras, pessoas que construíram a base daquele país. E a França, ou Paris, por assim dizer, a França por inteira, hoje, ela está um berço de imoralidade e está em colapso do ponto de vista ético e moral, porque o povo, naquela época, tomou de conta, ali no século XVIII, né? Que acabou com toda a hierarquia que existia no país, acabou com toda a autoridade do governo. Lógico que os nobres, na época, tiveram sua parcela de culpa, mas revoluções nunca são, né, aí a solução para se instaurar um governo justo. E sim voltar aos princípios bíblicos, voltar às escrituras, voltar ao que, de fato, constrói esse equilíbrio tanto de autoridade e governo, quanto da população que se beneficia disso. Porque é interessante essa fala. A gente vai observar, por exemplo, Marcos, né, capítulo de número 10, verso 45. E aí alguém vai dizer, olha, vai falar uma heresia, que o texto não tem nada a ver. Mas é só me ouvir primeiro, para não entender que não é heresia. Lá, nesse texto, vai falar de Jesus, né, o líder referencial, não existe outro igual, e vai falar de um papel muito importante, da responsabilidade de serviço. Assim, a ideia da população, a gente tem um líder. Então, qual é a ideia das pessoas? É que o líder seja servido. Não é essa a ideia? Que o líder seja servido? Tem gente que dá a vida pelo líder. Nada contra isso, a gente não vai chegar nessa parte. Só que é um conceito equivocado. Se a gente olhar para Marcos 10, 45, a Bíblia diz que Jesus veio para servir e não ser servido. Então, quem deve prestar um serviço é sempre o líder, é sempre a liderança. A liderança está ali, não é status. A liderança está ali para servir. Qualquer político está ali para servir a população. Na verdade, vamos supor, um político ele é um funcionário do povo, nessa realidade.
né? Um pastor é funcionário dos crentes. Qualquer líder, ele exerce o princípio de servir, responsabilidade de serviço. Em Marcos 10:45, Jesus nos mostra exatamente isso. Exatamente isso. E aí, esse é um princípio, né, bíblico que vai reger a questão política. A gente pode aplicar a questão da responsabilidade de serviço. Aí tem uma coisa interessante. O ser humano, ele é carente e dependente de liderança. Se tiver qualquer projeto de sociedade, se não tiver um líder, não vai. Porque todo mundo quer colocar a sua opinião. Se eu vou usar um exemplo bem rasteiro dentro do contexto cristão, vamos supor que o ciclo de não vou usar o ciclo de oração, não. A mocidade. Vamos supor que a mocidade vai fazer uma festa, né? E aí, se não tiver um líder lá para botar o padrão, a briga começa na escolha da farda. Que cada um quer uma farda diferente. Cada um quer uma cor diferente. Aí não seria uma festa, seria um carnaval, né? Pensou cada jovem chegar com uma farda diferente. Pra abadar, né, pai? Então, assim, nos detalhes, o ser humano ele é dependente de uma liderança. Quando Deus criou Adão e Eva era só 2 seres humanos, mas já deixou um como líder. A política já nasceu ali, né, pastor? Deixou como líder. Então,